Olá, iniciando o trabalho na disciplina de Fundamentos da Geometria 2, com o docente Paulo Maia, nós discentes, eu, Raíssa Andrade e Vitor Hugo Gomes, vamos apresentar hoje sobre os poliedros estrelados e a geometria de Kepler-Poinsot. Boa noite, pessoal. Antes de adentrarmos um pouco mais no nosso conteúdo, eu vou introduzir um pouco, sobre os poliedros estrelados e a geometria de Kepler-Poisson. Bom, elas são temas centrais na geometria tridimensional, que ela explora formas não convexas que encantam pela sua simetria e complexidade, A investigação desses sólidos, ela foi iniciada por Kepler e logo após ela foi ampliada por Poisson. Por isso que quando a gente pesquisa essa questão de poliedros estelares, aparece tanto o nome de Kepler quanto o nome de Poisson. Bom, essa geometria ela não apenas revela a riqueza da geometria clássica, mas também ela abre portas para aplicações modernas, Esses poliedros eles têm relevância em diversas áreas do conhecimento, como química, onde modelam estruturas moleculares, a física, contribuindo para entendimento de simetrias espaciais. Além disso, como eu posso dizer, no campo do design e da computação gráfica também. Elas inspiram novas formas e estruturas, mostrando a conexão entre a matemática e a tecnologia, Bom, e falando um pouco também sobre do âmbito educacional, o estudo desses sólidos é uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento do raciocínio espacial e da criatividade, Ela promove uma aprendizagem ativa e contextualizada. Assim, tipo, ao explorar esses poliedros estrelados, essa geometria, a gente promove um conhecimento integrado e interdisciplinar, Enriquecendo tanto o aspecto, como eu posso dizer, teórico quanto prático, do aprendizado do aluno. A justificativa acerca da escolha desse tema se dá pela relevância histórica e matemática dessas estruturas, que ampliam a compreensão de simetria e da regularidade no espaço, além, obviamente, da sua importância teórica, em que esses poliedros eles possuem aplicações em áreas como química, como física, em design, em modelagem 3D, como vamos ver mais para frente. É, em que mostra, a relação entre a geometria e os diferentes campos científicos. Além disso, obviamente no contexto educacional, onde nós vamos puxar muito nesse estudo que nós fizemos, o estudo desses sólidos, eles favorecem o desenvolvimento do raciocínio espacial, da visualização geométrica, do interesse dos estudantes por formas avançadas de geometria. Bom, agora neste tópico eu vou explicar os principais conceitos que dão base ao nosso trabalho, Vou começar falando dos poliedros em geral, depois vou falar do surgimento dos poliedros estrelados e por fim eu vou falar dos poliedros de Kepler e Poinsot, Bom, primeiro é importante a gente entender o que é um poliedro, Um poliedro ele é um sólido geométrico formado apenas por superfícies planas, que são chamadas de faces, Essas faces elas se encontram ao longo das arestas e nos pontos onde várias arestas se cruzam, que a gente chama de vértices, Isso? Diferente dos sólidos como a esfera ou o cilindro, o poliedro ele não possui superfícies curvas, apenas polígonos planos, tá ok? Bom, e dentro desse conjunto existem os poliedros regulares, também conhecidos como sólidos platônicos, Eles, como eu posso falar, eles são caracterizados por terem todas as faces iguais, formados por polígonos regulares, e por apresentarem também o mesmo número de faces, se encontrando em cada vértice. Essa regularidade garante um alto grau de simetria, Bom, além disso, a gente diz que um poliedro ele é simples quando ele não possui buracos. Ou seja, quando a sua superfície ela pode ser deformada continuamente até ela se transformar em uma esfera. Exemplos clássicos são o cubo e o dodecaedro, Essa noção ela é importante porque mais adiante vamos lidar com poliedros
que eles não apresentam essa simplicidade, né? Bom, a partir dos poliedros regulares surge a ideia dos poliedros estrelados, não é isso? Os poliedros estrelados eles aparecem quando se estendem as faces ou as arestas de um poliedro regular além de seus limites original, tipo esticando o poliedro, certo? Ao fazer isso, as faces passam a se cruzar no espaço, formando sólidos não convexos. A partir de um poliedro regular, certo? A gente forma sólidos não convexos, mas que ainda preservam a sua simetria e regularidade. Tipo, por mais que ele seja um sólido não convexo, ele ainda continua sendo regular, ok? Embora os sólidos platônicos já fossem conhecidos, né, desde a antiguidade, os poliedros estrelados só foram estudados de forma sistemática no século XVII, principalmente por Kepler, né, que eu já falei anteriormente. Ele apresentou o pequeno e o grande dodecaedro estrelado, obtidos a partir da extensão das faces do dodecaedro regular. Mais tarde, no século XIX, Point ele ampliou esses estudos e identificou outros sólidos não convexos regulares. A partir dessas contribuições foi possível estabelecer um novo conjunto de poliedros regulares, que ficou conhecido como os poliedros de Kepler-Poisson, né, que é o que a gente está frisando nesse nosso trabalho. Bom, os poliedros de Kepler-Poisson, né, são quatro poliedros regulares não convexos. Mesmo eles tipo não sendo convexos, eles seguem o mesmo critério de regularidade dos sólidos platônicos. Todas as faces são polígonos regulares congruentes. O mesmo número de faces se encontra em cada vértice e o sólido ele possui a simetria bem definida, não é isso? Bom, como eu posso falar? A principal diferença em relação aos poliedros convexos é que nesses sólidos as faces elas se prolongam e se intersectam, formando figuras estreladas, como pentagramas. Isso faz com que surjam regiões internas e cruzamentos que exijam uma interpretação geométrica mais cautelosa, mais cuidadosa. Esses poliedros eles podem ser entendidos como o resultado de processos de estrelamento, que consiste justamente na extensão das faces de um poliedro convexo até que novas extensões regulares elas sejam formadas, certo? Com isso, os poliedros de Kepler-Poisson mostram que a regularidade geométrica não depende necessariamente da convexidade, certo? Quando falamos de poliedros estelares, né, a gente já pensa no processo que esses poliedros vão fazer até chegar à forma dele no estrelamento, né? E aí, nesse tópico 4, a gente vai falar sobre isso, o processo e as prioridades geométricas do estrelamento. No tópico 4.1, nós falamos do processo, regularidade e simetria que esses poliedros fazem. E aí, falamos que o processo de estrelamento ele consiste em quê? Ele consiste na extensão de simetria das faces ou das arestas de um poliedro convexo, mantendo os seus planos originais, né? Até que novas interseções regulares sejam formadas no espaço. Em vez de adicionar novos elementos ou sólidos, o estrelamento ele explora o prolongamento das estruturas que já existem, preservando só a simetria do poliedro inicial. Durante o processo que isso acontece, as faces do poliedro são estendidas além de seus limites originais, atravessando o espaço e intersectando-se com extensões de faces vizinhas. Essas interseções delimitam novas regiões geométricas que passam a ser interpretadas como face do poliedro estrelado. O sólido, assim, né, quando vai formando isso,
O sólido resultante mantém a regularidade, porque ainda continuam poliedros não convexos regulares, pois todas as novas faces formadas são congruentes e organizadas de maneira uniforme em torno dos seus vértices, né? O processo de estrelamento ele só vai alongar as faces até tocar em um certo ponto para formar os biquinhos que nós vemos, né, no estrelamento, onde dá aquela imagem belíssima. O estrelamento ele não vai alterar a orientação dos planos das faces, apenas ele só prolonga sua atuação no espaço, né? E aí a estrutura estrelada ela surge como uma consequência direta das relações angulares e simétricas já presentes no poliedro convexo original, né? O que muda é só a forma que essas faces se encontram, que agora vão criar saliências, cruzamentos em regiões internas características do poliedro não convexo. E aí esse processo ele evidencia que o poliedro estrelado não é uma forma arbitrária, né? Mas uma forma de geometria rigorosa, que vai ser obtida a partir de regras, né, bem definidas do poliedro. Assim, o estrelamento ele revela novas possibilidades estruturais dentro da geometria espacial, em que vai mostrando como uma extensão de elementos simples pode gerar sólidos complexos sem que perca sem a perda de regularidade, né? Sem a perda do poliedro não convexo regular. E aí, logo após isso, a gente entra na construção geométrica, né? Onde a gente se aprofunda ainda mais nesse processo de estrelamento, em que a gente vê que algumas propriedades geométricas do poliedro original são preservadas enquanto outras são transformadas. A principal propriedade mantida é a regularidade, onde a gente já falou, né, que uma vez que o estrelamento não altera os planos da face, nem suas medidas angulares, apenas estendem uma atuação no espaço, né? Como consequência, e aí as faces são formadas, essas formadas, na verdade, continuam sendo polígonos regulares congruentes, né? E aí a gente tem, né, que o mecanismo de estrelamento se baseia na extensão das faces do poliedro convexo, até que ocorram, né, as interseções regulares entre planos adjacentes. Essas interseções elas definem novas regiões geométricas que passam a compor a estrutura do poliedro estrelado, né? E aí a gente tem que o encontro dessas regiões ocorre de forma simétrica em torno do vértice, né? Garantindo a uniformidade na disposição das faces. Embora, obviamente, a convexidade seja perdida, a simetria global do sólido é preservada, né? O poliedro resultante ele mantém o mesmo grupo de simetria do poliedro original, evidenciando que o estrelamento modifica a forma sem comprometer a organização da geometria. E aí nós temos também que, além disso, o estrelamento ele introduz uma nova complexidade estrutural, assim que as faces podem se cruzar e gerar regiões internas. Esses aspectos eles exigem uma interpretação ampliada dos conceitos de face, de aresta, de vértice. A gente tem que reforçar a importância do estrelamento como um mecanismo que amplia os limites tradicionais da geometria. E aí, no quinto tópico, nós vamos falar sobre a aplicação dos poliedros de Kepler, né? Onde nós utilizamos um artigo que falava sobre os recursos da internet para a vista desses poliedros e dobraduras para o poliedro estrelado
com uma proposta para um trabalho no ensino médio, onde nos despertou muita curiosidade, né? Porque, assim, fazer um poliedro estrelado de dobraduras não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. É um processo, como vocês viram aí, no vídeo, bem extenso, que requer muitas faces, requer muito, muitos lados, né, do poliedro para se fazer. E aí nós temos que, embora os poliedros estrelados não estejam presentes, né, nos conteúdos que a gente vê nas propostas curriculares de matemática escolar, ao longo do desenvolvimento desse artigo, desse trabalho, a gente viu um grande potencial didático pesquisando outros artigos que essas estruturas geométricas apresentam, né? Pois elas vão facilitar a visualização tridimensional, o raciocínio geométrico, até porque sua complexidade conceitual está ali muito alinhada à beleza, né? Quando a gente pesquisou para falar sobre o processo de poliedros estrelados, a gente viu que era uma coisa muito bonita e tal, só que assim, a gente não tem ideia das particularidades interessantes que esse poliedro tem, né, para o ensino da geometria. E aí desperta muita curiosidade, como despertou na gente, né? Olhando a aplicação que nesse artigo que a gente pesquisou, a proposta que foi apresentada lá no artigo por Marcelo e Wellington, eles discutem o uso de recursos digitais de animações em 3 dimensões, e até os módulos de dobraduras para o trabalho de poliedros estrelados no ensino médio, né? E aí lá ele nos mostra que o uso desses recursos são bem significativos, né? A leitura desse estudo que a gente fez evidenciou muitas. A leitura desse estudo, né, que a gente fez, evidenciou como esses recursos podem contribuir para uma aprendizagem mais ativa, permitindo que nós, alunos, visualizem, manipulem, que construam os poliedros. É igual, estou deixando algumas imagens aqui de que lá nesse artigo ele mostra como iríamos construir um poliedro estrelado, mostra todo o processo que se dá para a construção disso. E aí mostra como é interessante o uso de animação em 3D também, como a gente encontrou nesse site. O uso dessas animações de ferramentas digitais que possibilitam a gente observar com uma maior clareza, até porque a geometria não é uma coisa fácil de se entender quando você coloca assim na cabeça e tenta imaginar. Sem essa explicação inteira que a gente está dando aqui, sem uma imagem, não seria nada válida, porque a gente não consegue imaginar, principalmente pelo processo de estrelamento, que é um processo bem longo. Se a gente tem, tipo, como a gente pesquisando sobre isso, achou super interessante, que se a gente tem um poliedro que ainda não passou pela a forma de estrelamento, né, pelo processo, se a gente pega um pequenininho, ele se torna gigantesco só pelo processo de estrelamento quando passa, né, por ele. E aí, esse uso dessas animações de dobraduras, de ter alguém ali sempre
E aí esse uso, né, de animações de dobraduras possibilita observar com uma clareza as interseções entre essas faces, né, entre o processo inteiro que acontece do estilamento. Aspectos que dificilmente a gente iria compreender apenas por meio de fala ou de representações bidimensionais. Já as dobraduras geométricas, a gente promove uma participação mais direta, né, com os alunos, tornando o aprendizado mais concreto, estimulando o desenvolvimento da visualização espacial e do raciocínio geométrico, além de que é uma aula, quando a gente passa isso numa aula, é uma aula que junta muito, que a gente se esforça para aprender quando a gente está ali no processo fazendo e se dedicando àquilo, né? Bom, para concluir nossa apresentação, né, só gostaria de ressaltar que o estudo desses poliedros, ele nos permitiu compreender que a regularidade geométrica ela não está restrita somente às fórmulas convexas, né? Esse estudo ele ampliou a nossa noção clássica de poliedros e fez com que a gente evidenciasse a riqueza estrutural da geometria espacial, certo? Porque, tipo, ao longo do trabalho foram discutidas as principais características desses poliedros, bem como o processo de estrelamento, certo? Que é responsável pela formação de estruturas não convexas, que preservam a simetria e a regularidade. A análise do processo e das propriedades geométricas do estrelamento mostrou que essas propriedades não são construções arbitrárias, mas sim resultados de mecanismos geométricos mais rigorosos, baseado na extensão de faces, como a gente falou anteriormente, de poliedros convexos subjacentes. Esse estudo ele contribuiu também para a compreensão mais aprofundada de conceitos como faces, arestas, simetria e convexidade, certo? Porque, assim, estudar algo nunca é demais. Sempre que você estuda algo que você aparentemente já sabia, você vê aquele conceito com outros olhos, né? Foi o que aconteceu com a gente fazendo esse trabalho. Bom, e isso foi fundamental para o entendimento, né, da geometria tridimensional. E é isso.